Olá, sou a professora Priscila Laroca e estou aqui para complementar e desenvolver um pouco mais um dos temas mais importantes para quem quer ser professor, especialmente quem quer ser professor de matemática. Estou falando do papel da mediação na elaboração de conceitos. Afinal, o ato de ensinar é um ato de mediação e a matéria-prima do trabalho de todo professor é o que chamamos de conceito. Este tema está inserido na unidade 4 do seu fascículo de Psicologia da Educação, cujo título é Concepção Sociohistórica de Vygotsky e suas implicações educacionais. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, façamos uma reflexão sobre algumas noções que você está estudando nesta unidade. Para Vygotsky, um dos pilares de sustentação que explicam o desenvolvimento de funções superiores no psiquismo humano é a ideia de mediação semiótica. Essa ideia supõe aceitar o fato de que o caminho do aprendiz até o objeto de conhecimento, seja esse objeto matemático, geográfico, linguístico ou de outra natureza, passa necessariamente pela mediação de outras pessoas, através de signos portadores de significados socialmente e culturalmente constituídos. Quando você estiver na escola com um professor de matemática, você estará mediando o caminho dos seus aprendizes até os conteúdos matemáticos. Ao mediar, você interfere na relação entre os sujeitos aprendizes e o mundo que os rodeia. Essa mediação é feita por meio da linguagem, ou seja, por meio dos sistemas de signos criados culturalmente. Você já deve saber que toda a matemática é constituída de signos e nós podemos dizer, inclusive, que a matemática é uma forma de linguagem. Por exemplo, os sinais convencionados na matemática têm função de signo porque são formas de representação da realidade. O sinal de mais representa a ideia de adição, ou seja, ao vê-lo, pensamos em adicionar, somar, reunir ou unir alguma coisa a outra. Isto é, operamos mentalmente com a ideia de adição. Da mesma forma, o sinal de menos representa a subtração, ou seja, denota em nossa mente ideias como ficar com menos, tirar, subtrair. Todos os numerais são representações de quantidades. Então, se eu quero representar a ideia de 3 elementos quaisquer, eu posso lançar mão de diferentes convenções ou formas. 3 em algarismo romano, 3 na forma de número natural em algarismo arábico, 5 menos 2, que é igual a 3, resultado de uma subtração, ou como um conjunto composto por 3 elementos, e assim por diante. Muito bem, continuemos pensando ainda na questão do signo. O signo para a psicologia nada mais é que uma criação do próprio homem, um sinal ou uma marca exterior que se dirige para a nossa mente como um meio auxiliar na resolução de problemas. Se eu fizer um nozinho num barbante para lembrar de algo importante que eu tenho a fazer, esse nozinho está funcionando com a função de signo, ou seja, é uma marca externa que dirige uma atividade interna, a memória, porque me faz lembrar. Assim, os signos representam a realidade. Então, como futuro professor de matemática, você já deve ter compreendido que ao ensinar matemática, você estará mediando os conteúdos matemáticos através de signos, ou seja, através da linguagem. Vamos então pensar em alguns aspectos em que a mediação do professor, através da linguagem, favorecerá o processo de elaboração dos conceitos matemáticos pelo aluno. Primeiro, quando você estiver expondo ou explicando os conceitos matemáticos para seus alunos, não tenha medo de ser repetitivo ou redundante. Lembre-se que o seu objetivo
é que os seus alunos compreendam as noções que você está trazendo. Então, deve buscar diferentes maneiras explicativas para o mesmo conteúdo. Assim, os conteúdos centrais de sua aula devem aparecer de diferentes formas. Num primeiro momento, você explica oralmente. Em outro, você repete sua explicação com palavras diferentes e usando um esquema auxiliar no quadro de giz. Em outro momento ainda, você lança a mão de exemplos. Aliás, é bom lembrar que a utilização de exemplos, além de aproximar os conteúdos com o cotidiano dos estudantes, também favorece o processo de generalização, ou seja, que o aluno aplique aquele conteúdo a outros problemas das mais diferentes naturezas. Segundo, enfrente o desafio do estilo de linguagem a ser empregado. Muitas vezes, diante de temas ou assuntos complexos, o professor tenta simplificar a linguagem para tornar o conteúdo mais acessível e acaba por baratear os próprios conteúdos que pretende transmitir. Em algumas situações, é preciso que você, como professor, faça uma reflexão se a dificuldade de compreensão dos alunos está na linguagem utilizada para abordá-los ou deriva da própria complexidade dos conceitos trabalhados. É claro que você não deve abandonar jamais o princípio pedagógico de que a linguagem deve ser acessível, especialmente se os seus alunos são ainda muito jovens e inexperientes. Mas será importante também introduzi-los em uma linguagem mais elaborada, o que você deverá fazer pouco a pouco, na medida em que seus alunos vão dominando os novos conteúdos. Terceiro, procure empregar uma linguagem que caminhe do familiar para o desconhecido. E sempre que você for ensinar novos conteúdos, procure apoiá-los em conceitos e noções já desenvolvidos. Para isso, você deve conhecer o que os seus alunos já são capazes de fazer e já compreendem. Sempre que a linguagem se apoia em experiências já enfrentadas pelos alunos, seja na própria escola, seja na vida, maior é a probabilidade de estar construindo uma base sólida para o desenvolvimento e para a fixação dos novos conhecimentos. Para finalizar nossa conversa sobre o papel da mediação na elaboração dos conceitos, devemos destacar que o aluno precisa ter ao seu lado alguém que o perceba em diferentes momentos da situação de aprendizagem e responda de forma a ajudá-lo a evoluir no processo, alcançando um nível mais elaborado de conhecimento. Espero que você tenha aproveitado essa pequena explicação e que tenhamos contribuído significativamente para o seu aproveitamento em Psicologia da Educação. Bons estudos!